Oi, meu povo lindo! Tudo bem com vocês? Boa tarde, bom domingo. Que bom que você apareceu por aqui. Nós vamos fazer o nosso tempo de devocional diário hoje. Domingo à tarde, porque domingo é dia de liberdade. Oi, Zé, tudo bom? E a gente vai fazer uma leitura aqui para continuar o nosso devocional, que estava parado durante um tempo, durante essa época de janeiro, em que a gente faz o que precisa ser feito nas férias. Salve, salve, Zé! Tudo bom? Boa tarde! Tamara, linda! Que saudade de você! Seja bem-vinda! Quero saber como é que estão as crianças, hein? Acompanhei suas fotos aí, a família aumentando. E, gente, hoje no devocional vou falar com vocês sobre o tema paixão espiritual. Vou esperar um pouquinho o pessoal entrar aqui, quem quiser conectar. Vou deixar meu café aqui do ladinho. E a leitura que a gente vai fazer hoje fala exatamente sobre a perda do primeiro amor, lá de Apocalipse. Apocalipse 2, que é uma passagem bem conhecida aí para o pessoal que entende de Bíblia, conhece o chamado, enfim. O nosso devocional, que eu vou ler para vocês hoje, diz o seguinte: por que a paixão espiritual desaparece com facilidade? Ao experimentarmos pela primeira vez o amor de Deus, investimos horas estudando a sua palavra e falando com os outros o quanto ele significa para nós. De repente, as nossas agendas lotadas diminuem lentamente a nossa paixão. Do que é essa paixão que ele está falando aqui? Oi, Clóvis, seja bem-vindo. Oi, Luiz Carlos. A paixão espiritual, paixão por Deus, pela busca, pela leitura, pela oração, pelo tempo com Deus, né? Com o passar do tempo, com as nossas agendas lotadas, com o trabalho, com as atividades do dia a dia, essa paixão vai diminuindo lentamente. Nosso anseio por Jesus e o estudo do seu caráter se tornam um olhar ocasional. E é interessante ele falar sobre o estudo do caráter de Deus, porque toda a nossa fé e a nossa crença de identidade se apoia no caráter de Deus. Então veja como as coisas são contraditórias. Ao mesmo tempo que você sabe que você precisa de cura, que você precisa de Deus, que você precisa restaurar a sua identidade. Oi, Nath, tudo bom? Seja bem-vinda. Ao mesmo tempo que você precisa conhecer o caráter de Deus para ter o entendimento da sua identidade, de como Deus te vê, a gente deixa com que as tarefas do dia a dia, com que a nossa rotina vão roubando isso da gente. Contraditório, né? E com certeza não foi o objeto da nossa afeição que mudou. Você não deixa de gostar de Deus porque você está recebendo as bênçãos, porque você está, de repente, tendo trabalho, aumentando a sua rotina, tendo mais tarefas. A igreja de Éfeso lutou para manter a sua paixão espiritual. Por meio de João, Jesus queria ajudá-los a restaurar e manter o amor e o zelo por ele. Embora elogiasse aquela igreja pelo seu trabalho, Jesus viu que eles abandonaram o seu primeiro amor. Isso é, o próprio Jesus. O que é abandonar o primeiro amor? É exatamente aquela paixão que você tem quando você conhece quem é o verdadeiro Deus. O Deus vivo que é capaz de mudar a sua vida, o Deus em qual se apoia a sua identidade. Lembra que eu acabei de falar agora há pouco? A sua crença de identidade se apoia no caráter de Deus. Então, essa pessoa que é imutável e que trouxe você
para o Evangelho, para a vida eterna, que bolou todo o plano de salvação para que você pudesse ter intimidade com Ele, com o Deus da criação, o Todo-Poderoso, é exatamente esse primeiro amor que é deixado para trás. Você não deixa de saber quem Deus é, mas você acaba deixando essa paixão esfriar. Não é interessante? Quando Jesus fala da parábola das sementes que foram lançadas na beira do caminho, ele fala sobre os espinhos. Os espinhos que são as riquezas desse mundo, aquelas coisas que ocupam o seu tempo, que são lícitas até. O seu trabalho, a sua família, a sua igreja, os seus amigos, situações do mundo que fazem com que você perca o foco na essência. Porque o seu tempo acaba diminuído e a semente da palavra de Deus acaba sendo sufocada pelas riquezas e pelos prazeres desse mundo. Então, sobre tudo o que se deve guardar, diz a palavra, guarde o seu coração, porque dele procedem as fontes de vida. Não há problema nenhum em você gostar de bens materiais e de riqueza. O problema está onde você coloca o seu coração. E nessa passagem aqui que nós estamos estudando hoje, ele fala exatamente sobre você perder o coração do primeiro amor. Perder o foco do alvo. Isso é o que não pode acontecer. Pessoal que está entrando, seja bem-vindo. Luana, Fran, Nazaré, sejam todos bem-vindos. Então nós vamos ler daqui a pouco essa passagem da perda do primeiro amor, que é uma correção para a igreja de Éfeso e que acontece nos nossos dias hoje. Ela está lá em Apocalipse. Os efésios haviam perdido sua paixão por Jesus e a igreja se tornara uma ortodoxia fria e mecânica. Será que você conhece alguma igreja que é assim? Ou que era assim antes da pandemia, de repente? Uma ortodoxia fria e mecânica. Quer dizer, pessoas que vão para uma igreja para cumprir um protocolo. Um ritual mecânico que na verdade não te aproxima do coração de Deus, não te aproxima do amor verdadeiro, mas que te afasta, abafa, porque você é obrigado a seguir aquele ritual, aquelas leis que os homens colocam dentro do seu clubinho chamado igreja, e isso acaba te afastando do Espírito Santo, da essência de Deus, do objetivo de Cristo em nos trazer o Evangelho. Isso não quer dizer que todas as igrejas sejam assim, e isso não quer dizer que as igrejas também se afastam do objetivo final. Mas é muito importante que você saiba que, da mesma forma que quando você tem um filho, você manda ele para a escola para que ele aprenda alguma coisa, mas a educação, a essência dele, o caráter dele é formado dentro da sua casa, é sua responsabilidade. Da mesma forma, a sua vida espiritual acontece. Por mais que você vá a um culto, você frequente uma igreja, você faça parte de uma comunidade, a essência da sua vida espiritual, da sua vida com Deus, a sua intimidade com o reino, isso tudo vai acontecer dentro da sua casa. Você frequentar uma igreja é apenas uma parte. É a parte de congregar, é a parte de comunhão que o Senhor também nos ensina e é importante porque o caráter só pode ser tratado através de pessoas. O cuidado de Deus só pode ser visto através de pessoas. Então, pessoas ferem, pessoas curam. E é na igreja que a gente aprende a conviver com os irmãos e também receber o ensino. Então é válido, mas você não pode perder o foco, achando que a sua vida espiritual se trata de domingo na igreja. Domingo na igreja não é nem a cereja do bolo. É só aquele granulado que vai por cima. Então,
a mensagem principal aqui é: volte à essência do primeiro amor. Não se apoie nos outros, não se apoie numa igreja, não deixe de congregar, porque você vê que existem lugares onde a ortodoxia ficou fria e mecânica. Se você achar necessário, você pode procurar outro lugar. Você tem como buscar isso na internet hoje em dia. Você pode participar de cultos online, mas de qualquer forma, é importante que você congregue e é importante que você mantenha a sua intimidade com Deus, o relacionamento de primeiro amor. Você precisa ter o entendimento para que haja o equilíbrio sobre isso. Vamos lá. Pergunto-me se eles permitiriam a entrada dos males invisíveis da religiosidade e das muitas atividades no seu coração. O que quer que tenha sido, algo roubou-lhes a afeição inicial que tinham pelo Senhor. Ele está fazendo um comentário aqui a respeito justamente dessa igreja que se tornou ortodoxa, fria e mecânica. Você permitiu que algo roubasse a sua paixão? Se isso já aconteceu, ela poderá ser restaurada e mantida quando lembrar-se do maravilhoso amor demonstrado por você no Calvário. Arrependa-se das suas atitudes, destituídas de amor e, por amor a Jesus, repita as obras que praticava no princípio. É isso que ele vai falar para a gente lá na leitura de Apocalipse. E ele te deixa uma pergunta: você precisa restaurar o seu primeiro amor? Vamos lá, a leitura está em Apocalipse 2. A carta à igreja de Éfeso começa no versículo 1. Diz assim: ao anjo da igreja em Éfeso escreva. O que era o anjo da igreja? Nós usamos essa, como eu posso dizer, linguagem. Nós ainda entendemos essa linguagem quando falamos sobre o anjo da igreja, quer dizer a pessoa que tem o entendimento das palavras que o Espírito Santo lança sobre a igreja e que dirige essa igreja. Então, o anjo da igreja normalmente é o pastor principal, aquela pessoa que vai ouvir a direção do Espírito Santo e vai fazer com que a igreja siga naquela linha, naquele entendimento do que o Senhor tem como revelação para aquele tempo dentro da igreja. Oi, Flávio, seja bem-vindo. Oi, Sica, que saudade, seja bem-vinda. Diz assim, então, a carta à igreja de Éfeso. Essas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas na sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus e que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são. Então Jesus começa reconhecendo todo o trabalho e a perseverança da igreja de Éfeso. Olha que interessante. Ele não começa com uma correção, ele começa trazendo o que a igreja tem de bom, o que é válido. E a gente precisa fazer isso também. A gente precisa aprender a olhar para o que de bom está sendo feito. Isso é muito importante. Descobriu que esses apóstolos eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome e não tem desfalecido. A igreja sempre foi perseguida e mesmo assim ela continuava firme, suportando a perseguição, sem desviar o foco e o amor por Deus por causa da perseguição. Então o Senhor reconhece isso, reconhece como uma grandeza, como uma qualidade da igreja. Contra você, porém, tenho isso: você abandonou o seu primeiro amor.
Lembre-se de onde caiu. Arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. O candelabro, ele significa, acima de tudo, a presença do fogo do Espírito. O Espírito Santo na vida de uma pessoa, de uma igreja. Então aqui o Senhor nos repreende a igreja de Éfeso, repreende a mim, a você, que a gente volte à essência, ao princípio de tudo, ao primeiro amor. Quer dizer, você conhece as qualidades, o plano de salvação, você conhece o caráter de Cristo, você conhece quem é o Deus poderoso que te criou, que te ama, que restaura a sua identidade que foi distorcida nesse mundo. Você sabe que Ele trabalha ao seu favor. Você sabe que Ele é o Jeová Rafa, o Deus que cura, o Jeová Jireh, o Deus da provisão. Você sabe que por Ele e para Ele são todas as coisas. Mas você está num piloto automático. Você está vivendo a sua vida baseando os seus dias e as suas horas correndo atrás das riquezas desse mundo, enquanto o seu Pai é o dono do ouro e da prata. Então hoje Ele diz: arrependa-se, volte ao primeiro amor, volte à essência, volte àquilo que importa de verdade. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. É o que diz a palavra. Então é um tempo onde Deus nos chama a ter intimidade com Ele de novo e de novo. E olha que lindo, exatamente domingo, que é o dia que a gente separa para fazer o culto. É o dia do Senhor. Se você não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Existe um versículo que diz: a quem muito é dado, muito será cobrado. E aquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Porque com o Espírito Santo não se brinca. A partir do momento em que você tem o Espírito contigo, se você negligencia isso, ele vai se afastar. Se você tem alguém do seu lado e você passa a não conversar com ele, vai chegar um momento em que ele deixa de falar com você. E o Espírito Santo é uma pessoa, é uma voz que habita dentro de você. Então, não permita que o seu candelabro lhe seja tirado. Não permita que o fogo do Espírito saia da sua vida. Busque esse tempo de intimidade com Deus. Nem que sejam poucos minutos no seu dia para que você feche os olhos e converse com Ele. Não permita que o seu primeiro amor lhe seja roubado, que o fogo seja apagado. A essência de toda a sua vida parte do coração de Deus. A partir do momento em que você abandonar isso, a sua vida não faz mais sentido. Vai ser uma busca vazia por riquezas, por bens, por família, por prosperidade. Mas se você tirar ele do centro, que é o primeiro lugar de todas as coisas, nada mais vai fazer sentido. Então, essa é a advertência que Jesus nos dá. E aí ele finaliza a carta à igreja de Éfeso dizendo: mas uma coisa a seu favor. Mas há uma coisa a seu favor. Você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Veja que interessante. Ele não termina dizendo aos salvos: eu darei o direito de comer da árvore da vida. Ele fala dos vencedores. Dentre os salvos existem alguns poucos que serão vencedores. E somente estes é que vão reinar com Cristo. E aí a gente entra num estudo um pouco mais profundo de Apocalipse, mas
basicamente, ele diz que muitas pessoas têm a oportunidade de ter a salvação, mas somente poucas delas continuam progredindo na sua salvação, no seu estudo da palavra, no entendimento e no conhecimento com Cristo e com o Espírito Santo, a ponto de serem selecionados como primícias para Deus e fazerem parte do grupo de vencedores. É como se muitos tivessem a vida eterna, muitos tivessem a oportunidade de estar com Cristo, mas nem todos vão ter o mesmo galardão, nem todos serão governantes ou farão parte desse grupo de vencedores. Para que você faça parte desse grupo, existe uma caminhada de construção na santificação que você precisa fazer. E aí, o incentivo de Jesus hoje é exatamente esse. Continue na sua caminhada de crescimento na sua vida espiritual. E aqui ele não traz isso como uma condenação. Ele não vai dizer para você, não faça isso, não faça aquilo, como acontece dentro das igrejas. Ele, na verdade, quer dizer para você, ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. O reino de Deus, ele está disponível, mas que você chegue até lá. Para que você chegue até lá, para que você seja um vencedor, para que você desfrute do melhor dessa terra, da vida em abundância, como Jesus nos fala. Eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. E aí ele fala disso nesta terra, no tempo que se chama hoje, no tempo presente, porque o reino de Deus existe para essa terra, não para a era vindoura. O convite dele para nós hoje é exatamente esse. Não desista. Saiba que Deus te chama a esse tempo, não só de intimidade com Ele, mas de crescimento na sua vida espiritual, de santificação, para que você possa fazer parte desse grupo dos vencedores, aqueles que vão reinar nessa terra. Lembra que não são todos os que são filhos de Deus. Nós viemos para cá como criaturas, e só aqueles que aceitam o plano de salvação, que entendem Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, é que passam a ser filhos. E dentre os filhos, aqueles que entendem o plano de santificação é que vão se tornar vencedores. Meu convite para você hoje é esse. Eu sei que a leitura de Apocalipse é um pouco pesada, é um pouco densa, mas nós vamos estar por aqui durante todo esse ano, como temos feito no ano passado, vamos fazer também no ano de 2022, fazendo os devocionais diários, com a leitura da palavra, com a leitura do texto, explicando esse contexto, e trazendo para a nossa vida essa aplicação prática do dia a dia, para que a palavra de Deus não seja algo inatingível na sua vida, mas se torne real. Para que você possa experimentar, como fala em Romanos 12:2, viver na prática. Qual é a vontade de Deus para você? Que é boa, e porque ela é boa, ela é agradável. E porque ela é agradável e ela vem de Deus, ela é perfeita. Então, que você tenha a vontade de Deus na sua vida, boa, agradável e perfeita. Eu fico por aqui. Depois vocês podem me mandar uma mensagem no direct. Compartilha comigo o que Deus falou com você durante esse tempo de oração, esse tempo de devocional que nós tivemos com Ele. E nós nos vemos de novo amanhã, segunda-feira, dia 7, é isso? 7 de fevereiro. O tempo passa muito rápido. Ontem era ano novo, hoje já é dia 7 de fevereiro. E aí a gente finaliza sempre com uma oração. Então vamos orar? Feche os seus olhos aí onde você está também e tenha essa conversa com Deus,
com o Espírito Santo que está dentro de você e que conhece as aflições do seu coração e a situação que só você passa. Pai, eu quero te agradecer por esse tempo, te agradecer porque acima de todas as coisas e apesar de nós, o Senhor não desiste e nos traz a tua verdade, nos traz a tua palavra, nos traz a direção pelo qual nós devemos seguir, caminhar. Obrigada, Deus, porque as suas misericórdias se renovam a cada manhã, porque a tua palavra nos promete que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem, e ela sempre vem, independente do tempo que dure essa noite, independente do tempo em que dure essa tempestade na vida de cada um de nós, a tua alegria é aquela que vem e que reina. E eu quero colocar aqui diante do Senhor a vida dos meus irmãos, a minha vida, essa nossa caminhada, que o Senhor esteja a cada novo dia nos trazendo direção, nos trazendo de volta essa chama do primeiro amor, nos trazendo ao lugar de obediência, de busca, de vida em abundância. Nós sabemos que, acima de todas as coisas, o Senhor está conosco em todo o tempo e que as situações que acontecem nas nossas vidas, que nos tiram do foco, nos tiram do alvo, que nos trazem aflições, são situações em que nós deixamos que a nossa realidade espiritual não venha em primeiro lugar. Nós queremos seguir a tua palavra, nós queremos seguir a tua direção, a tua vontade, nós queremos colocar o nosso livre-arbítrio a serviço do reino e de acordo com a direção que o Senhor tem para cada um de nós. Que a nossa primeira escolha seja buscar ao Senhor, que o nosso primeiro amor seja estar contigo, seja renovado a cada dia. E que nessa semana que inicia hoje, a gente possa ver os frutos dessa semente plantada. Que os teus milagres venham a ser rotineiros nas nossas vidas. Que a gente possa ver o sobrenatural acontecendo todos os dias, como uma forma natural de existir. Que o teu sobrenatural faça parte do nosso dia a dia. Que nós possamos ver os teus milagres acontecendo, sentir a tua presença, ouvir a sua voz. Abre os nossos olhos espirituais, abre os nossos ouvidos espirituais, para que a nossa realidade seja mudada. Que essa semana seja uma semana de milagres, de sobrenatural. Não só para que aquilo que existe de problemas na vida de cada um seja solucionado, mas que a gente possa te ver em primeiro lugar. Em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, para que todas as outras coisas sejam acrescentadas. Como consequência, que o Senhor volte ao centro do primeiro amor. Nos ajuda, Espírito Santo, a lembrar dessas rotinas, a seguir a tua direção, a ouvir a tua voz, para que a gente possa nos colocar no centro da tua vontade. Que seja uma semana de bênçãos, de milagres, de realizações, de portas abertas, e que a gente entenda, como diz em Romanos 8:28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Que em todo tempo a paz que excede o entendimento seja aquela que guarda o nosso coração e que, independente da situação que aconteça no nosso dia a dia, a gente saiba que isso acontece para o nosso bem. Que o Senhor está conosco em todo o tempo, não nos abandona e está nos levando a um novo nível, a um caminho de excelência. E que a gente aprenda a ouvir, obedecer e receber das tuas bênçãos sem medidas. Bênçãos sem medidas. É o que eu oro e te agradeço nesse dia em nome de Jesus. Amém. Amém?
Beijo, gente. Que bom que vocês passaram por aqui. Manda mensagem para mim. Quero saber o que Deus falou com você, tá bom? Amanhã nos vemos de novo em mais um tempo devocional. Tchau!